3 ensinamentos de Provérbios que vão mudar o seu ano de 2025. A vida nem sempre segue o roteiro que planejamos. Às vezes, os desafios aparecem sem avisar. As oportunidades chegam quando menos esperamos. E aquilo que parecia certo ontem pode não fazer mais sentido hoje. O livro de Provérbios é uma verdadeira coletânea de sabedoria sobre como lidar com esses altos e baixos. Hoje eu quero compartilhar 3 ensinamentos práticos de Provérbios que podem te ajudar a tomar decisões melhores, manter o equilíbrio nos momentos difíceis e enxergar a vida de uma forma mais estratégica. Se você busca por mais conteúdos assim no seu dia a dia, eu tenho um breve recado. Deixe o seu joinha nesse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, pois assim você vai receber mais e mais mensagens como essa no seu celular todos os dias. Agora vamos para os 3 ensinamentos que, se forem aplicados, se forem exercitados por nós, podem nos ajudar a ter um 2025 muito melhor do que foi o nosso 2024. Primeiro, controle suas palavras para controlar sua vida. Em Provérbios 13, versículo 3, está escrito assim: quem guarda a sua boca, guarda a sua vida, mas quem fala demais acaba se arruinando. O que você fala pode construir ou destruir. Quantas vezes uma palavra impensada já criou um problema desnecessário? Quantas vezes um comentário mal colocado já estragou um momento bom? Às vezes estamos apenas existindo bem, sem nenhum conflito, sem nenhuma pendência, sem nada que possa nos atrapalhar. Mas nesses momentos de paz, é como se o nosso cérebro não aceitasse isso. Como se ele pensasse: está tudo bem demais, eu preciso fazer alguma coisa antes que algo ruim aconteça, porque algo ruim vai acontecer. Está tudo calmo demais. Sabe quando você se sabota e acredita que não dá para você viver uma vida tranquila? Da mesma forma que você se sabota quando conquista algo, quando realiza um objetivo e mesmo assim insiste em tirar seu próprio mérito. Você se pega dizendo: eu não merecia essa vaga, eu não merecia esse reconhecimento, não merecia essa nova fase da minha vida. Como se de alguma forma a felicidade e o sucesso fossem algo distante, reservado para os outros, mas nunca para você. Mas de onde vem isso? Da forma como sua mente foi condicionada ao longo dos anos. Se acostumar com a paz não é algo instantâneo. O cérebro humano, quando exposto a um longo período de estresse ou insegurança, aprende que estar alerta é a única maneira de sobreviver. E assim, mesmo quando a tempestade passa, a sensação de perigo continua. É como se seu próprio corpo não confiasse na calmaria. Por isso, muitas vezes, sem perceber, você cria situações que te puxam de volta ao caos. Você alimenta pensamentos ansiosos, se coloca em situações de conflito desnecessárias, procrastina o que poderia te trazer progresso e assim, sem perceber, sabota a tranquilidade que tanto deseja. Mas e se dessa vez você tentasse diferente? Se ao invés de fugir da paz, você aprendesse a habitá-la? A gente vive em um tempo onde todo mundo quer opinar sobre tudo. Mas a verdade é que nem toda opinião precisa ser dita, nem todo desabafo precisa ser público e nem toda crítica precisa ser feita. E como fazer isso? Comece pelo que você fala. Muitas vezes, o que a gente tem dito tem transformado o ambiente da nossa casa. Mas, infelizmente, ao invés de melhorar, estamos tornando tudo mais pesado. Ao invés de palavras que edificam, que constroem, que trazem paz, estamos despejando palavras impulsivas, cheias de frustração e raiva. Ao invés de falarmos como Jesus falaria, estamos mais parecidos com filhos das trevas
do que com filhos da luz, dentro do nosso próprio lar. E não é só em casa, fora dela, nos lugares que frequentamos, nas conversas do dia a dia e principalmente na internet, estamos cada vez mais viciados em procurar algo para discordar. Parece que existe um desejo inconsciente de entrar em um conflito, de rebater uma opinião, de apontar o erro do outro. A pessoa pode falar 99 coisas com as quais a gente concorda, mas basta dizer uma que a gente não gosta e já queremos discutir, debater, bater de frente. Mas isso tudo a troco de quê? De alimentar o próprio ego? De provar um ponto? De gastar energia com o que não nos edifica? A verdade é que precisamos vigiar nossa língua, porque ela tem o poder de construir e destruir. Como está escrito em Provérbios 18, 21, a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Aquilo que falamos pode gerar vida ou pode gerar destruição. E a grande questão é, que tipo de fruto você tem colhido com suas palavras? Se a sua casa tem sido um ambiente pesado, cheio de brigas e desentendimentos, observe como você tem falado. Se as suas interações no dia a dia parecem sempre terminar em discussões, reflita se não é você mesmo que tem provocado isso. Existe uma grande diferença entre expressar sua opinião e sentir necessidade de impor sua opinião. Existe um abismo entre defender suas ideias e transformar qualquer conversa em uma guerra de argumentos. E quando a gente aprende a controlar nossa língua, a filtrar aquilo que sai da nossa boca, começamos a ver mudanças reais, não só ao nosso redor, mas dentro de nós. Se você quer ter uma vida mais leve, aprenda a guardar suas palavras. Isso não significa engolir tudo, mas sim escolher com sabedoria o que vale a pena ser dito e o que é melhor deixar passar. Antes de falar, pergunte-se: isso é necessário? Isso vai ajudar? Isso precisa ser dito agora? Você vai perceber que muitas vezes o silêncio é a resposta mais poderosa. Segundo ensinamento, escolha bem suas companhias. Provérbios capítulo 13, verso 20 está escrito assim: quem anda com os sábios será sábio, mas quem anda com tolos acabará mal. A gente não percebe, mas as pessoas com quem convivemos influenciam diretamente o nosso jeito de pensar, nossas atitudes e até mesmo nossas emoções. Tem muitas pessoas que a gente não tem como escolher a convivência. Às vezes, pessoas tóxicas moram na mesma casa que a gente, no mesmo lote, ou estudam na mesma sala. São pessoas que atrapalham, que dificultam nosso processo de evolução, de amadurecimento, de controle emocional. Elas nos desafiam constantemente, testam a nossa paciência e muitas vezes fazem de tudo para nos tirar do sério. Mas sabe o que é pior? Existem também aquelas pessoas que nós escolhemos ter por perto. Pessoas com quem insistimos em manter amizade, em manter contato, mesmo sabendo que só nos fazem mal. E se pararmos para pensar, precisamos nos perguntar: por que eu ando com essa pessoa? Por que eu continuo permitindo que essa pessoa tenha acesso à minha vida? Ou pior, por que eu me importo mais com a opinião dessa pessoa do que com a opinião das outras? A verdade é que existem pessoas que criam em torno de si um círculo de manipulação, onde ninguém ousa discordar delas. Pessoas que falam mal de todo mundo, que vivem julgando os outros, que espalham negatividade por onde passam. E o que acontece? Quem está ao redor dessas pessoas começa a agir de forma cautelosa, com medo de ser o próximo alvo das críticas. Essas pessoas não são respeitadas, são temidas. Elas não são admiradas, são evitadas. Mas ainda assim, elas conseguem manter por perto
um grupo de pessoas que fazem tudo para agradá-las, apenas para evitar serem criticadas também. E você precisa se perguntar: será que vale a pena viver nesse tipo de ambiente? Será que vale a pena se moldar ao medo, ao receio de desagradar alguém que nunca está satisfeito com nada? Tome muito cuidado com esse tipo de dinâmica, porque isso não é amizade. Amizade de verdade é aquela que te edifica, que te faz crescer, que te incentiva a ser uma pessoa melhor. Um verdadeiro amigo não te faz sentir medo da sua opinião. Pelo contrário, ele te dá espaço para ser quem você é. Um amigo de verdade não te manipula, não te mantém preso ao medo do julgamento, mas te impulsiona a viver com liberdade, sem precisar se moldar para agradar ninguém. Se você se sente constantemente pisando em ovos perto de alguém, se sente que precisa se esforçar demais para ser aceito, se percebe que a presença de alguém está te desgastando mais do que te fortalecendo, é hora de repensar essa relação. Escolha estar perto de quem te faz bem, de quem te respeita, de quem acrescenta algo positivo na sua vida. Você não precisa estar cercado de muitas pessoas, mas precisa estar cercado das pessoas certas. Se você anda cercado de gente que só reclama, que vê problema em tudo, que desmotiva qualquer tentativa de mudança, é questão de tempo até que você também comece a absorver essa atitude. Procure, sempre que possível, se cercar de pessoas que tentam enxergar o que há de bom na vida, que reconhecem as bênçãos que a cercam e que fazem questão de ver o lado positivo das coisas. Pessoas que, apesar dos desafios, buscam manter uma mentalidade equilibrada. Isso não significa que sejam pessoas ingênuas ou que ignoram as dificuldades. Pelo contrário, são pessoas que têm personalidade, que têm senso crítico, que sabem apontar o que precisa ser melhorado, mas que não vivem presas à reclamação constante. Tem gente que acha que, para ser positivo, precisa ser alguém que nunca reclama, que aceita tudo de cabeça baixa, que nunca expressa sua insatisfação com nada. Mas, na verdade, isso pode ser apenas falta de autenticidade. Todo mundo tem algo que incomoda. Todo mundo tem algo que tira a paz. E está tudo bem expressar essas frustrações de vez em quando. O problema é quando a gente só fala disso. Quando a gente só abre a boca para reclamar. Só se lembra do que há de pior. Só foca no lado negativo das coisas. A nossa mente, por natureza, já tem uma tendência ao negativismo. Cientificamente falando, o cérebro humano tem o que chamam de viés da negatividade, uma inclinação automática para focar no que está errado, no que pode dar errado, no que pode ser um problema. Esse instinto foi útil para a sobrevivência dos nossos ancestrais, mas hoje, se não tivermos cuidado, ele pode nos prender em um ciclo de pessimismo e autossabotagem. E aí, se além dessa tendência natural da mente, você ainda escolhe se cercar de pessoas que só alimentam esse padrão, como você vai conseguir enxergar o lado bom das coisas? Como vai conseguir ter uma mentalidade mais leve? Escolha estar perto de pessoas que sim, são reais, que expressam suas dificuldades, mas que também sabem agradecer, que sabem encontrar razões para sorrir, que sabem falar de soluções e não só de problemas. Isso faz toda a diferença na sua energia, no seu humor, na forma como você encara os desafios da vida. Você não precisa ignorar os problemas, mas precisa aprender a equilibrar a forma como lida com eles. Afinal, aquilo que a gente consome, seja informação, seja convivência, molda diretamente a forma como a gente vê a vida. Relacionamentos saudáveis nos elevam, nos fazem crescer. Já relacionamentos tóxicos nos arrastam para baixo. Por isso, se você sente que certas amizades ou ambientes
só sugam a sua energia, talvez seja a hora de se afastar. Reflita sobre as pessoas com quem você mais convive. Elas te inspiram a ser melhor ou te fazem duvidar de você mesmo? Terceiro ensinamento de hoje. Pare de tentar provar o seu valor para todo mundo. Em Provérbios 29, versículo 25, Salomão escreveu assim: o temor do homem lhe arma laços, mas o que confia no Senhor está seguro. A necessidade de provar o nosso valor para os outros é um dos maiores desperdícios de tempo e energia que podemos ter. Procurar aplausos, buscar reconhecimento e, pior ainda, moldar suas palavras e atitudes apenas para ser valorizado pelos outros é um caminho que, ao invés de te impulsionar, só te prende ainda mais. No começo, pode até parecer que isso te leva para frente. Afinal, quem não gosta de ser elogiado? Quem não gosta de ser admirado, de sentir que suas ações são notadas e reconhecidas? Mas existe uma armadilha aí. Se a sua autoestima, sua identidade e sua mentalidade estão pautadas unicamente no que vem de fora, você vai viver em um ciclo constante de frustração. Sabe por quê? Porque as pessoas não vivem 24 horas por dia pensando em você, nos seus méritos e em como te agradar. As pessoas têm as suas próprias vidas, as próprias lutas, e em algum momento, sem querer ou não, podem te frustrar. Talvez elas não te elogiem como você gostaria. Talvez não retribuam algo da forma como você esperava. Talvez simplesmente sigam em frente, sem perceber o quanto aquilo significava para você. E se sua expectativa estiver depositada totalmente na validação externa, você vai se decepcionar repetidamente. Quando você depende da aprovação dos outros, você se afoga em decepção, se prende em comparações, fica embaraçado em julgamentos, em opiniões alheias que mudam o tempo todo. Mas quando você confia em Deus, sua identidade se firma em algo muito maior. Você não vive mais refém da oscilação da opinião humana, mas se ancora em uma esperança que é viva, em uma luz que é verdadeira e em uma aprovação que realmente importa, a de Deus. O aplauso que realmente tem valor é o aplauso dos céus. E muitas vezes ele vem nos momentos em que ninguém está olhando, porque não se trata apenas de fazer o certo diante dos outros, mas de viver o certo quando é só você e Deus. A verdade é que talvez você esteja sentindo essa insatisfação constante, essa invisibilidade, esse vazio, porque passou tempo demais tentando se encaixar nas expectativas dos outros, tentando se moldar para caber no julgamento alheio. E ao fazer isso, você se diminuiu, você se apagou. Se liberte disso. Pare de buscar aprovação onde ela nunca vai ser suficiente. Foque naquilo que tem peso de eternidade. O único aplauso que importa é o de Deus. Esse é o aplauso que te dá paz, que te permite dormir tranquilo, sabendo que, independente do reconhecimento humano, você está seguindo um caminho de verdade, de propósito e de plenitude. Muitas vezes tentamos mostrar que estamos certos, que somos capazes, que merecemos reconhecimento. Mas a verdade é que quem não quer te enxergar, não vai te enxergar. Independente do que você faça, deixa essa pessoa ir, deixa a opinião dela ir, abra mão disso, saia da sombra da expectativa dos outros, saia da sombra do que o outro quer para a sua vida, do que o outro espera de você, do que ele tem na mente dele a seu respeito. Porque no fim das contas, nada disso define quem você realmente é. Volte seus olhos para o que é essencial. Volte seus olhos para aquilo que realmente importa. Porque enquanto você estiver vivendo à mercê do que os outros pensam, você nunca vai conseguir enxergar o que Deus pensa a seu respeito. Enquanto você estiver preso na necessidade de agradar, você nunca vai conseguir se agradar de verdade.
Então, respire fundo e escolha se libertar. Escolha viver sem essa sombra sobre você. Escolha viver com leveza, com autenticidade, sem carregar um peso que nunca foi seu. Porque no fim das contas, você não veio ao mundo para cumprir expectativas alheias. Você veio para ser quem Deus te criou para ser. Ao invés de gastar energia tentando convencer os outros do seu valor, direcione essa energia para crescer, para se desenvolver e para viver uma vida que faça sentido. Sempre que sentir que está se desgastando, tentando agradar alguém ou buscando reconhecimento, pare e pergunte-se: eu realmente preciso dessa validação ou estou me esquecendo do que é importante para mim? O livro de Provérbios é um verdadeiro manual de vida. Controlar suas palavras, escolher bem suas companhias e parar de buscar validação externa são ensinamentos que podem transformar seu ano de 2025 em algo extraordinário, em um divisor de águas. Se você me ouviu até aqui, escreva nos comentários: eu escolho a sabedoria. Pequenas mudanças hoje criam grandes transformações no futuro. Até o nosso próximo vídeo.